Prescrição, preclusão e decadência. Três institutos que têm tudo a ver, estão intimamente ligados com o tempo, mas obviamente que são diferentes. E aqui eu vou falar apenas o conceito deles, não vou me aprofundar nos detalhes de cada um deles. Isso pode ser que eu faça isso em outro vídeo. Então vamos lá, prescrição. De modo sucinto, rápido, objetivo, prescrição é a perda da pretensão de reparação de um direito violado em virtude da inércia do seu titular no prazo previsto em lei. Ou seja, trocando por miúdos, prescrição é a perda de você poder ajuizar uma ação de um direito que você tem, que foi violado, que você tem direito a ser reparado, porque você ficou parado, inerte, e você, dentro de um prazo previsto em lei, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos ou 10 anos, sei lá qual prazo for, esse prazo previsto em lei, você não ajuizou a ação. Você não ajuizou a ação. Então, a prescrição é a simples perda do direito de ação. Você continua tendo o seu direito, mas você não tem como reconhecer esse direito, pedir para ser reconhecido esse direito judicialmente. Nas palavras de Pontes de Miranda, prescrição é a exceção que alguém tem contra o que não exerceu durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa a sua pretensão à ação. Camara Leal, a extinção de uma ação ajuizável em virtude da inércia do seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas do seu curso. A origem jurídica desse conceito técnico, vamos assim dizer, da prescrição, está lá no artigo 189 do Código Civil, que assim diz: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, o qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Ou seja, surgiu um direito seu, uma reparação, seja ela qual for, uma reclamatória trabalhista, você vai ter que analisar o prazo que você possui para ajuizar aquela ação reparatória. Se você não ajuizou, prescreveu o seu direito de ação. Você ainda tem o direito propriamente dito, você ainda tem o direito de ser ressarcido, mas você não tem como exigir ele juridicamente. Você pode até usar de outros meios, colocar o nome da pessoa no Serasa, como andam fazendo já ultimamente. Aí a pessoa fala assim, essa dívida está prescrita. Não, a ação está prescrita, a dívida não necessariamente. Então tudo tem que ser analisado com calma. Qual o motivo, quais os objetivos da prescrição? O instituto da prescrição ela é necessário para que haja uma tranquilidade na ordem jurídica pela consolidação de todos os direitos. Ou seja, senhores, em outras palavras, é através do simples decurso do tempo que os direitos de todos os cidadãos eles vão se consolidando em definitivo. Imagine os senhores uma dívida que nunca prescreveria. Você teria essa dívida ad eterno. Não que não possa existir, mas apenas um exemplo didático. Então essa dívida, ela nunca ia prescrever, você tem que ficar guardando um recibo, um comprovante de pagamento por resto da sua vida. Então a prescrição é a perda do direito de ação. Os dois principais fundamentos então da prescrição é o interesse público em ver estabilizado o direito e um claro castigo à negligência daquele que tinha o direito e não ajuizou a ação dentro do prazo específico na nossa legislação. A preclusão já é uma outra situação, está ligada ao tempo também, mas a preclusão é a perda ou a extinção ou até mesmo a consumação de uma faculdade processual, ou seja, você perde o direito de realizar um ato processual. Vou dar um exemplo lá já logo de cara. O juiz intima as partes, dá um despacho e publica. As partes para rolarem testemunhas no prazo de 5 dias. E aí passa os 5 dias de você não arrolou testemunhas. Aí depois você vem e fala, excelência, perdão, agora eu tenho testemunha. Perdeu o prazo. Precluiu o seu direito de exercer aquele ato processual. Você tem uma sentença no processo
e aí você não recorreu dentro do prazo legal, precluiu o seu direito de recorrer. Você faz uma resposta à acusação criminal. Na resposta à acusação é que você tem que trazer o seu rol de testemunha. Aí você, vou arrolar testemunhas depois. Não, vai precluir o seu direito, porque depois não tem mais essa oportunidade. Então a preclusão é a perda, extinção ou consumação, e aí entra esses detalhes que num vídeo futuro eu volto a fazer, é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, do direito de manifestar-se no processo, é a perda da capacidade de praticar algum ato processual por não tê-lo feito, por não ter praticado esse ato na oportunidade devida, no momento oportuno e previsto. Então, às partes são atribuídas faculdades, liberdades para praticar ou não ato processual. Você pode não recorrer, mas você tem o direito de recorrer. Você pode não arrolar testemunhas, mas você tem que ser intimado, tem que ter o direito de arrolar testemunhas. Então, disse que a parte precluiu do seu direito e ela perdeu o direito de realizar aquele ato processual. Já a decadência ela é bem mais severa, mais enérgica, porque a decadência é a extinção do direito propriamente dito em virtude do seu não exercício durante um tempo. Na prescrição e na preclusão, você perde respectivamente na prescrição o direito de ação, de ajuizar a ação. Na preclusão, você perde o direito de realizar um ato processual. Na decadência, você perde o direito. Então, a decadência, sem sombra de dúvidas, ela é a mais severa, mais drástica desses três institutos. Então, ela difere da prescrição, porque a prescrição atinge a pretensão, a ação, não o direito. Na decadência, a pessoa perde o direito propriamente dito. Você não tem mais esse direito, você não pode mais fazer nada. O direito que você possuía já não existe. Então, aquele direito que você possuía, que você, na prescrição você ainda tem, mas você não tem como exercer, porque você não tem mais como ajuizar uma ação, na decadência não, você não o possui mais, você não tem mais esse direito, ele se extinguiu. Beleza, pessoal? Um abraço.